nós, sul-americanos, do que a FIFA faz com a gente, com o Flamengo, Palmeiras, quem quer que seja, Corinthians, quem que vai. Pô, você jogar... Você tem no formato de hoje Isso, cara. Você beneficia o time europeu de novo. Então quer dizer que a FIFA é só lá, mas quando você precisa de voto para se eleger, é a África, né? Se você lê todas as falcatruas, tudo que acontece na FIFA, vem tudo da África, né? Pô, e aí você favorece um time que ganhou a Champions e mostra... Tá direto na final, né? Pô, tá direto na final e o brasileiro tem que jogar o jogo... Contra o time do México. Do México, o argentino tem que jogar, o Uruguai contra o time do México, que os caras nem gostam muito da CONCACAF, né? E aí tem que jogar 3 jogos. Cara, então, será que vale a pena mesmo? O que você pensa, Rosinei, Souza e Veloso? Não é um absurdo isso? É um absurdo, realmente é um absurdo, bem complicado, justamente para as equipes, né, como a do Flamengo, que vai fazer 2 jogos, e 2 jogos bem pesados, né? Porque você pega o jogo de ontem contra o Cruz Azul, foi um jogo difícil. Né? E agora quando vai ser? Sábado. Sábado. Aí depois a final? Acho que é no outro sábado. Acho que não. Eu não sei. É antes, no meio de Pode ser semana. no outro sábado. Muito tempo. É muito tempo. É, meio de semana. Deve ser terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira. E aí você arrebenta com os times. O time que já foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Aí também sai daqui atropelado. Sai daqui atropelado. E aí a gente fica torcendo contra, porque eu torço contra, eu não quero que ganhe. Será que a gente tá certo em torcer contra? Sabe? Que vergonha. Que vergonha a FIFA, que vergonha a CBF, que vergonha ninguém pensar no futebol brasileiro. Quer dizer, então, que o Flamengo é o maior do mundo, São Paulo, o Corinthians, e aí chega lá a gente é tratado de que jeito? Quarta-feira. Aí, ó. Às 2 da tarde. Aí você coloca aí, a gente vai meter o pau nos jogadores do Flamengo, tá cansado, não correu, uns pernas de anão, pé de rato. Calma, os caras saem, ganham Libertadores, faz uma festa de engraçado. Imagina o Léo Pereira, o cara que é o maior matador que tem nesse país. Porque ele voltou, tá? Não, ele voltou, mas daqui a pouco ele larga. Daqui a pouco, meu irmão... Tá voando. O cara tá voando. Aí vocês querem que o cara não canse. O Veloso vai explicar como é que o Palmeiras é campeão do mundo com dados e fatos. Bateu a Juve, lá no Maracanã. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, né? Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas o Flamengo está lá, está representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário
e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado, um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo, fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter. Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para a concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele está ali com o colete amarelo. Então está fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já já a gente conversa mais, continua batendo esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, o que é o Ulisses ali? O Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ó, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? É, não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Killing, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho, obrigada. Cicinho, como é enfrentar um adversário que você não conhece bem, que não é tradicional, chegou até essa disputa através da Liga dos Campeões da África, é um time que foi montado por empresários, tem um aporte financeiro, mas o Flamengo, na teoria, é superior.
Não, é superior e os jogadores sabem disso, né? Até porque quando você não conhece o adversário, você tem que concentrar no seu trabalho. Quando você analisa, tenta procurar muitas informações do adversário, às vezes você acaba se perdendo e esquecendo da sua própria equipe. Então, assim, o Flamengo é um time melhor no papel, é um time melhor na prática, isso sem sombra de dúvida. Então, vai entrar como favorito e vai manter o favoritismo. A pressão do primeiro jogo já passou. E como o Killen trouxe muito bem, o Flamengo já está no calor da competição, né? Para alguns, desfavorece porque o outro chega fresquinho. Mas o Flamengo já está no embalo. E isso é bom. E o Flamengo tem peças de reposição. Então, assim... Já tirou o friozinho da barriga. Exatamente. Se entra o Cebolinha agora, não vai bem no começo do jogo, volta o Samuel Lino. Então, assim, as peças do Flamengo, já tem a boa notícia do Pedro correndo. Então, acredito que nós vamos ver, sim, Paris Saint-Germain e Flamengo na final. E o Flamengo, dessa vez, acredito que passa fácil. Tomara que sim. Tem um detalhe, você falou em favoritismo. Ontem, muita gente, inclusive eu, considerava o Cruzeiro favorito para vencer o Corinthians.